Eu, na verdade, não sou uma especialista em biotecnologia, né? Eu sou da área das ciências sociais e humanas, eu venho trabalhando sobre as mudanças nas condições de circulação, produção e apropriação do conhecimento, da informação. Fiz uma tese de doutorado há muitos anos atrás, pegando a discussão sobre a geopolítica da biodiversidade e como é que essa questão tem relação com o acesso à informação e ao conhecimento tanto avançado das biotecnologias quanto o chamado conhecimento tradicional, mas a partir daí eu venho discutindo mais esses novos movimentos, essas novas dinâmicas, né, nas condições de produção do conhecimento, né. Então, eu dei um título, né, para essa apresentação. Vai ser uma apresentação, acho que eu comecei, porque acho que vai ser a mais careta das quatro, né, uma coisa bem acadêmica. Eu trouxe uma cola aqui, inclusive. Né. A ideia é discutir um pouco, trazer essa discussão das biotecnologias, que é o tema de hoje, né, no contexto da ciência aberta e o que se chama de biohacktivismo. Né. Então, o trabalho, que na verdade é um grupo de pesquisa que vem estar trabalhando com isso, com alguns alunos, inclusive de mestrado, doutorado, pegando aspectos específicos dessa questão, né, a gente parte de um suposto de que hoje existe uma forte tensão entre a socialização do conhecimento, da informação e da cultura, por um lado, e a sua privatização no outro. Né, e que essa tensão ela constitui hoje um dos principais pontos de antagonismos e lutas que movem o que a gente chama de um capitalismo cognitivo, né? E também um dos cernes da questão da democracia hoje. Né? Então, não é uma questão meramente técnica nem econômica, mas é uma questão fundamentalmente política e uma questão relacionada a uma nova agenda de direitos. Né? Então, por um lado, a gente tem, desde fins do século XX, um alargamento e um fortalecimento dos mecanismos de apropriação privada da produção intelectual e cultural, tanto pelo endurecimento dos instrumentos de proteção da propriedade intelectual, como também por novas formas e estratégias de captura do que a gente chama do trabalho imaterial, né, que é um trabalho social e coletivamente produzido, né, que é um trabalho, né, cultural, científico, tecnológico, ou de todos os tipos de saberes. Né. Ao mesmo tempo, a gente também tem a criação, o desenvolvimento de novas práticas e espaços de interação, de produção colaborativa e de circulação ampliada da informação, do conhecimento e da cultura, expressando inovações sociais significativas nessas dinâmicas, né, e se valendo largamente das novas plataformas e mídias digitais. Né. Então, a gente tem uma base técnica hoje que proporciona largamente essa produção coletiva colaborativa. Né. Essas condições, essa mudança nas condições da circulação e apropriação desses intangíveis tem importantes implicações no embate entre as novas condições de autonomia do trabalho vivo, né, e da formação que a gente chama a formação do comum, né, de um lado, e as novas formas de exploração e precarização do outro. Então, a gente tem essas duas vertentes, né, em luta, né, nesse cenário. Né. Então, é dessa perspectiva, desse quadro, desse pensamento mais amplo, que a gente vai propor alguns pontos aqui para discutir o desenvolvimento, o papel das biotecnologias, da ciência aberta e do biohacktivismo. Né. Pegando uma definição bastante simples, né, do que sejam biotecnologias, pegando a definição da Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi assinada em 1992, né, durante a Rio 92, né, biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para produzir produtos ou processos para uma utilização específica. Né. Nesse quadro, a gente tem as chamadas biotecnologias avançadas, que são aquelas que possibilitam a obtenção de produtos e substâncias a partir, fundamentalmente, de técnicas genéticas, ou seja, não apenas o cruzamento de espécies já existentes na natureza, né, mas, fundamentalmente, a possibilidade de manipular e, assim, valorizar a informação genética contida nas diferentes formas de vida. E aí engloba diferentes aplicações biológicas em saúde, biomedicina, agricultura, especialidades químicas, até a produção de insumos industriais. O Manuel Castells, no seu trabalho Informação em Rede, que foi um trabalho muito importante para pensar essas novas dinâmicas da sociedade da informação, ele, inclusive, incluiu a engenharia genética e as suas aplicações dentre as várias tecnologias da informação,
junto com a informática, as telecomunicações, a optoeletrônica, justamente porque é uma área que está concentrada em decodificar, manipular e reprogramar códigos da informação contida na matéria viva, né? E a convergência tecnológica entre essas várias áreas, né? A gente pode aqui propor também uma perspectiva inversa, ou seja, de que as tecnologias da informação hoje, elas também constituem formas de manipulação da vida, né? Então, um dos aspectos centrais, né, como a gente já falou no início, nas relações atuais entre biotecnologias e poder, ela se refere exatamente aos mecanismos de proteção da propriedade intelectual, né? Que se fortaleceram, como eu já disse, nas últimas décadas do século XX, né? No caso da matéria viva, né, ela pode ser submetida a uma propriedade corpórea, por exemplo, o resultado de uma colheita, e a propriedade intelectual, né? E, nesse caso, né, nas últimas décadas, vários tipos de patentes vêm sendo concedidas relacionadas a inovações tecnológicas sobre o todo ou parte de seres vivos, sejam micro-organismos, plantas, animais transformados pela engenharia genética ou não, assim como para genes ou parte de genes, abrangendo produtos, seus usos e processos de obtenção, né? Então, a gente tem patentes de sequências de DNA que permitem o patenteamento de cada característica de um ser vivo, ou seja, de um modo independente, ou seja, um mesmo ser vivo pode ser objeto de diferentes tipos de patentes, patentes de micro-organismos, patentes de cultivares, né, que não são dadas a características isoladas, mas a variedade viva como um todo, e patentes dos chamados transgênicos, né, que são totalmente produzidos artificialmente, né. E o marco disso se deu, né, esse patenteamento de formas de vida, nos anos 80, quando a Suprema Corte norte-americana, foi um embate muito grande, ela estabeleceu a patenteabilidade sobre micro-organismos engenheirados, né. No caso, era a bactéria Pseudomonas, né, que era usada para a degradação do óleo cru. E, a partir daí, houve um aumento vertiginoso dos pedidos e da concessão de patentes na engenharia genética no mundo todo, né? Depois, na década de 90, a gente teve o acordo TRIPS, que é o Trade Related Intellectual Property Rights, que é justamente um acordo de propriedade intelectual vinculado à Organização Mundial do Comércio, ou seja, vincular patentes com o comércio internacional, onde começaram a se dar mais fortemente as patentes em medicamentos, né? Essa aprovação desse acordo se deu sob forte influência das grandes empresas multinacionais, em especial dos países europeus e dos Estados Unidos, no campo particularmente da farmacêutica, como Merck e Pfizer, da agroindústria e alimentação, como Monsanto, entre outras, né? Então, esse é um embate que, desde então, vem se colocando, né, contra ou a favor do patenteamento em medicamentos e segurança alimentar, né? Agora, esse patenteamento ele vem sendo objeto de fortes controvérsias, né? Primeiro, assim, do ponto de vista técnico, né, do que é a concessão de uma patente, né, existe uma discussão de que, se as pesquisas biológicas e genéticas elas geram, na verdade, descobertas e não invenções, né, porque elas nada mais fazem do que recombinar materiais genéticos pré-existentes, né, ou isolar substâncias que ocorrem na natureza, né. Então, a Vandana Shiva, que é uma pesquisadora indiana, ela já dizia na década de 90 que conceder propriedade intelectual nesses casos equivale a um furto da criatividade da natureza, né. Um outro elemento é que, na área biológica, muitas vezes é impossível você descrever o objeto da patente, que é justamente um dos requisitos da sua concessão. Então, você tem hoje bancos, né, de organismos como se aquilo fosse o próprio objeto da patente, né. Também há uma dificuldade de delimitar esse objeto, o escopo da patente, inclusive porque há um fluxo genético que, por vezes, se dá de modo incontrolado. Agora, as questões políticas e sociais, elas ainda são mais graves, né? O que se discute hoje é que justamente os pobres, né, eles são os mais afetados pelos sistemas de patentes, particularmente nas áreas de medicamento, agricultura e alimentação, né? Primeiro porque os preços desses produtos, né, são elevados artificialmente, e isso afeta
exatamente as populações mais carentes, né? Depois, não se difunde, as patentes nessas áreas não permitem uma difusão ampla dos benefícios da inovação, sobretudo para os pobres, né? Elas enviesam os focos da pesquisa para áreas de interesses dos ricos e não dos pobres, no caso das doenças típicas, né, das populações e dos países mais pobres, que são completamente desconsiderados, porque não são considerados lucrativos, né? Propiciam barreiras à pesquisa e, portanto, à inovação. Prejudicam particularmente países em desenvolvimento, porque, inclusive, substituem ou afetam os produtos tropicais, né? Prejudicam a conservação da diversidade biogenética, porque acabam concentrando o estímulo a poucas variedades mais lucrativas e fortalecem o desenvolvimento de variedades transgênicas, né? Restringem o acesso aos recursos genéticos e a socialização dos benefícios do seu uso, prejudicando, né, uma coisa que é fundamental, que é o livre intercâmbio desses recursos em áreas como medicamentos e segurança alimentar, né? Um outro aspecto diz respeito à sociobiodiversidade, né, que a gente fala da diversidade biogenética, mas a diversidade cultural das formas de vida, né, das formas de lidar com a natureza é fundamental, né? Especialmente no que se refere a resguardar, proteger os chamados conhecimentos e práticas das populações tradicionais, né? E a gente aqui não está falando só das populações indígenas, a gente está falando da agricultura familiar, das populações ribeirinhas, enfim, que tem toda uma relação especial com a natureza, né, com as quais elas têm uma relação secular milenar, né? Esses conhecimentos, eles são fundamentais como elementos de suporte à vida, porque são fundamentais para a conservação da biodiversidade, mas também como reserva de valor futuro, porque são cada vez mais valorizados como componentes intangíveis, né, de acesso à biodiversidade, né, como são altamente valiosos como fonte de aproveitamento dessa biodiversidade para as indústrias farmacêuticas, de cosmético, agrícolas, entre outras. Então, hoje, quando a gente fala de biopirataria, né, da leva, da pirataria dos nossos recursos genéticos, o que se leva não são só amostras de plantas, mas o que se leva também são os conhecimentos daquelas populações locais a respeito dessa biodiversidade, né? E, inclusive, a partir dos anos 90, né, está toda uma discussão de como proteger esses conhecimentos sem ferir, né, a cultura de livre partilha e de livre fluxo desse conhecimento, né? Então, é uma contradição em termos, né? Como não deixar patentear, mas não incluir esses conhecimentos numa lógica da privatização da patente, né? Então, são chamados, está toda uma discussão de uma nova institucionalidade para desenvolver, que se chamam de mecanismos sui generis de proteção desses conhecimentos, né? Então, a questão da propriedade intelectual, ela deixou de pertencer a uma arena meramente técnica, de interesse limitado a especialistas, para mobilizar um amplo espectro de atores sociais que têm as suas vidas diretamente afetadas por esse aparato legal, né? Que vão muito além dos interesses econômicos, mas afetam áreas que vão da produção cultural à produção científica e tecnológica, passando pela saúde, o meio ambiente, a alimentação, a agricultura, né? Ela se torna, portanto, essa questão objeto de acirrados conflitos, né? Um novo campo de lutas, uma nova agenda de direitos, né? Uma nova centralidade, como eu disse, na construção da democracia e no direito à vida e à liberdade. Então, é nesse contexto que a gente vai entender esse movimento que vem ganhando espaço, que é o movimento pela ciência aberta, e algumas novas práticas ligadas a esse movimento, como o do biohacktivismo, né? O movimento da ciência aberta ele foi, em parte, uma resposta a essa tendência à comercialização e privatização da ciência e ao recrudescimento do regime de propriedade intelectual, mas é também parte de um movimento mais amplo, de um cenário mais amplo. Por um lado, de expansão da ética hacker, né, no âmbito dos softwares, da tecnologia da informação, que emerge desde os anos 60, e da difusão da cultura livre digital, do aumento da influência da computação na prática científica, né? Ambas, ética hacker, práticas hacker e difusão da cultura livre digital, reunindo um conjunto muito diverso de valores e práticas que acabam contaminando e inovando a própria cultura científica, no sentido de uma cultura de ciência aberta, né?
O termo ciência aberta, hoje, ele designa um amplo conjunto de práticas e modalidades, que, aliás, não param de surgir novas práticas e novas modalidades, né? A Cíntia, inclusive, vai apresentar, pelo que a gente estava conversando aí, um exemplo muito interessante, que vão desde o acesso aberto a publicações, que é um dos exemplos mais conhecidos, mais tradicionais, né, o acesso aberto a publicações científicas, mas também tem dados, ferramentas, hardware aberto, ciência cidadã, Wikipesquisa, colaboração científica online, né? Esse movimento da ciência aberta vai muito além da oposição, portanto, entre abertura e fechamento, né, pela propriedade intelectual, ou a questão do acesso à informação. Ele se insere também nas disputas pela redefinição da estrutura de funcionamento das instituições científicas e das próprias práticas científicas, né, envolvendo, né, uma redefinição das suas formas de produção, comunicação, validação, avaliação e financiamento, né? E também pela democratização, né, dessas práticas, dessas instituições, envolvendo uma maior participação e controle social da produção em ciência, né, envolvendo, inclusive, aqueles chamados não especialistas, né? Essa é toda a vertente da chamada ciência cidadã, né? Mas, por outro lado, e isso é um aspecto que a gente não pode desconsiderar, não, né, é também ela está associada a novos modelos de negócio, né, associados à produção colaborativa em ciência, tecnologia e inovação. Hoje se fala em inovação aberta e não é só a cultura livre digital, né? Essa é uma questão que já vem virando um novo modelo de negócio, né? Então, na contracorrente da ideia de que o fortalecimento dos regimes de propriedade estimulam a inovação, né, que é uma coisa do paradigma passado, né, o novo paradigma de acumulação capitalista, né, começa a perceber que é no compartilhamento e na abertura, né, de modo coletivo e não individual, que se fomenta a criatividade, a inovatividade e as novas formas de apropriação disso que é produzido em comum e no comum, né? Então, o movimento da ciência aberta ele abrange desde críticas radicais contra a comercialização da ciência até novas formas de abertura neoliberal no capitalismo cognitivo, né? Abertura significando tanto a maior participação e cooperação, quanto também abertura para conjuntos mais diversos de formas de apropriação capitalista, né? Então, é nesse contexto que a biologia e as biotecnologias, né, o biohacktivismo se insere nesse contexto, envolvendo diversas práticas, né? Estou um pouquinho preocupada com o tempo. 17 minutos. Que eu já falei? Tá, então, eu vou falar de alguns exemplos que são citados na literatura, né? Um exemplo que mostra justamente essa dualidade, né? Um exemplo é do barco de pesquisa Sorcerer 2, do Instituto Craig Venter, que ele era então conhecido como o bad boy da ciência. Ele era conhecido como um cientista empreendedor e ele utilizou dessa ideia da ciência aberta para justamente novos modelos de negócio na ciência, né? Ele circunnavegou o planeta nos anos 2000, entre os dois anos 2003 e 2007, para coletar, sequenciar e classificar genomas microbiais marinhos, né? E ele colocou esses resultados em periódicos científicos de acesso livre e os dados coletados foram depositados em uma base de dados de acesso aberto chamado Câmara, né? O segundo caso inclui uma virologista veterinária italiana, Ilaria Capua, né, que em 2006, no âmbito da crise global da gripe aviária, ela se colocou contra as práticas da Organização Mundial da Saúde sobre as suas políticas de acesso restrito a dados, né? Então, ela liderou um grande movimento, né, de abertura de dados, né, nessa área e criou o GISAID, né, que é o Global Initiative on Sharing Avian Flu Data, né? E isso acabou pressionando a Organização Mundial de Saúde para mudar suas práticas, né? E essa hoje é uma rede global de dados abertos na área da saúde, né? Um outro exemplo é o caso do It Yourself Bio, né? Que é uma rede de biólogos amadores estabelecidos em 2008, né, que é justamente um pouco esse tipo de coisa que eu acho que a Letícia vai mostrar, que é
abrir espaço para cientistas amadores, né, desenvolverem ferramentas open source, né, e práticas baratas para pesquisas, no caso da área de biologia, né, e estabelecendo colaborações de vários tipos. E a ideia é abrir a participação social e novas formas também de pequeno empreendedorismo na área biológica e biotecnológica, né. No caso dessas duas últimas exemplos, né, aí você tem todo um esforço de contribuição aberta e gratuita de voluntários, né, de processos participativos de governança e de disponibilização universal de resultados, né. Só que, em alguns casos, né, é muito restrito a comunidades científicas institucionalizadas, como é o caso dessa rede de dados abertos. Em outros casos, promovendo uma participação aberta e distribuída de cidadãos não especialistas, né. Bom, enfim, para concluir, porque eu já terminei, né, então, esse movimento da ciência aberta e da biotecnologia aberta, né, é, portanto, ambivalente, complexa e heterogênea, né. Por um lado, elas expressam movimentos de rebelião e resistência à privatização e a estruturas institucionais hierárquicas, mas, por outro lado, elas respondem, né, à vertente do chamado novo espírito do capitalismo, né, que é o Boltanski e Chapello que cunharam esse termo, né, a partir do trabalho do Max Weber sobre o espírito do capitalismo, enfim, mas um novo espírito de capitalismo baseado em abertura, compartilhamento, autonomia e horizontalidade, né, elementos que também fundam os chamados novos modelos de negócio baseados na maior circulação de dados e na produção colaborativa, né. Então, essa discussão hoje da propriedade intelectual, ela se dá nesses moldes que, ao mesmo tempo, ela é um elemento ainda muito forte, mas preso a um velho paradigma de desenvolvimento da ciência, né, e as novas formas, as novas práticas, né, de compartilhamento e abertura em ciência. Por um lado, elas representam um esforço de quebra dessa privatização e dessa comercialização, mas, por outro lado, tem os seus espaços também de captura dessas práticas para novas formas de acumulação e captura do comum. É isso, obrigada. Eu queria só fazer uma propaganda aí de um evento que a gente vai organizar. Hã? Está sem internet? Tá. Não, mas está aberto aqui. Bom, nos dias, na semana de 18 a 22 de agosto, a gente vai estar realizando. A gente, depois eu dou para vocês o endereço. Tá bom, tá ok. Pode ser. Obrigada.